votos de saúde e paz. É uma alegria estar novamente com vocês nessa oportunidade. Eu, particularmente, considero um grupo de estudo, né? A quem sempre, quando nos chama, nos convida, ficamos muito felizes com essa oportunidade, né, de partilharmos um pouquinho, né, dos temas. E eu confesso que fiquei muito feliz com o tema que ela elegeu. Ela nos solicitou falar sobre esse tema, né, os danos possíveis em nossa encarnação no perispírito. Eu posso até dizer de início que estamos avançando, vamos dizer assim, em muitas linhas dentro da ciência, né? E não poucas vezes acabamos deixando de lado de relembrar alguns princípios da doutrina espírita que são tão importantes para nós e que devem nortear a nossa ação nesse dia a dia. E aí sim, né, fazer entender, corroborando com a tese da fé raciocinada, do porquê a mudança de conduta na nossa vida, sabendo agora daquilo que a doutrina espírita nos traz. A doutrina, ela apresenta uma, que eu sempre falo, uma cosmovisão completa, tanto quanto Cristo, quando veio à Terra, apresentou, né, nos mostrando uma maneira de ver, enxergar e vivenciar esse mundo. A doutrina espírita, dando continuidade às revelações, ela nos apresenta algumas novidades. E essas novidades, elas precisam, como a própria doutrina é uma ferramenta filosófica, né, um dos aspectos, é nós refletirmos sobre ela para entendermos algumas situações do nosso cotidiano, outras que já trazemos e outras tantas que nos aguardam no futuro, né, quando falamos desses danos possíveis em nossa encarnação. Então, dessas novidades, a primeira delas é a perspectiva do Deus, né? Esse Deus soberanamente justo e bom, que de alguma forma, quando nós olhamos para o mundo, trazendo a sua diversidade de situações, das mais complexas, nos faz refletir algumas questões. Eu normalmente gosto de chamar a atenção para o Deus que, segundo a base judaico-cristã, é aquele que permite que tudo aconteça, é o Deus que nos permite nascer, vamos dizer, no Brasil, dentro de um mundo ou dentro de um país praticamente cristão, onde nós temos a possibilidade de conhecer o Evangelho e esse norte, é o mesmo Deus que permite, por exemplo, que alguém nasça num país totalmente, vamos dizer, de tendência materialista, como a China, por exemplo. Então, essas questões e muitas outras, aquelas mais simples, que não deixam de ser questões de fato que nos chamam a atenção, da saúde, das diferenças socioeconômicas, das condições, das relações individuais ou coletivas que nós temos, tudo isso nos remete à figura desse Deus. E a doutrina espírita vai nos apresentar esse Deus como sendo a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bem como os seus atributos, que obviamente era necessário um mecanismo muito ajustado para que conseguisse responder a todas essas questões de uma maneira que nada fugisse a essa tese. Então seria essa a primeira grande novidade. A segunda novidade, que é importante que a gente relembre para que a gente entre no assunto, é que a doutrina, ela é, de fato, uma doutrina cristã. O próprio Allan Kardec vai classificar, né, no livro dos Médiuns, falando dos tipos de espíritas, o espírita verdadeiro ou o espírita cristão, e, diferentemente das doutrinas tradicionais cristãs, ela vai trazer algo que nos chama a atenção, que vai ser a base que utilizaremos para refletir sobre todo o contexto que vai vir pela frente. Todos nós, ou aqueles que passaram pela experiência do catolicismo ou do protestantismo, vamos perceber que eles têm uma ideia de que o espírito nasce na medida em que há concepção. Não há um passado, não há vínculo anterior. Tudo acontece daquele momento em diante. Então, e ele se completa, obviamente, no momento em que chega à Terra, né, que corta esse cordão umbilical e dá esse primeiro grito. Então, essa diferença que a doutrina espírita apresenta, ela é fundamental, porque aí vai se encontrar a chave para que a gente consiga entender, porque, afinal de contas, na doutrina espírita, o espírito ele é pré-existente, ele já tem uma história, ele não chega aqui sem bagagem, pelo contrário, podemos até fazer uma análise, uma releitura, né, do pecado original, nós voltamos à Terra ou nos apresentamos na Terra trazendo o nosso pecado original ou as marcas das nossas ações pretéritas que nós trazemos nessa herança. Então, obviamente,
Isso é uma grande novidade. E a terceira novidade é a concretização daquilo que o próprio Jesus nos fala, né, que a cada um será dado segundo as suas obras, que na tese espírita, obviamente, ela passa a ter um sentido muito mais profundo quando entra em questão essas situações que falávamos anteriormente. Indivíduos que nascem em situações tão complexas, não tendo a oportunidade de uma história prévia, iremos questionar a figura do Deus. Então vejamos que a doutrina espírita vai nos apresentar uma tese muito interessante e que de fato nos convoca a refletirmos sobre as nossas ações de ontem, como as ações de agora, pensando no futuro. Quando a gente, ou melhor, quando eu recebi de Akemi a condição de encarnação do perispírito, danos possíveis em nossa encarnação, é indiscutível que o primeiro pensamento foi tentar trabalhar essa relação das nossas ações presentes refletindo no nosso ser espiritual. Não obstante, preferimos fazer um caminho contrário. E aí eu vou pedir licença para que a gente possa fazer algumas leituras aqui que são de fundamental importância para o nosso entendimento. Dentro desse caminho de novidades, vamos encontrar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 135, né, Allan Kardec perguntando se há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo. Isso aqui é apresentado na parte segunda, no capítulo segundo, quando fala das encarnações dos espíritos, e Allan Kardec vai perguntar se tem algo além, né? E eles respondem que há um laço que liga a alma ao corpo. Há um laço, há um fio, e Kardec, não satisfeito, vai adiante e complementa a sua pergunta: de que natureza é esse laço? E ele diz: uma natureza semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. Mais adiante, na mesma resposta, ele diz: por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Aqui vai se encontrar, então, a base do que a gente vai poder trabalhar agora. Então, ele deixa muito claro que existe um laço, né, que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, ou seja, e a matéria vai refletir sobre o espírito. Esse elemento intermediário, Allan Kardec vai classificar lá na frente, chamada de perispírito, que nós vamos, alguns, né, dentro da área da ciência, vai trazer como modelo organizador biológico. E aí vai se encontrar toda a base que faz com que haja um link desde a figura do Deus, dos seus atributos e de tudo aquilo que a gente vem discorrendo como sendo a novidade que a doutrina espírita traz. Então, o perispírito ele passa a ser a chave para a resposta que nós temos a essas inúmeras indagações, em especial a esses danos que eu acredito que muitos de nós já trazemos. E como eu disse, ao invés de falarmos diretamente da ação de hoje, nós gostaríamos de voltar para alguns outros conceitos importantes, dos quais o primeiro deles, agora, nessa nova etapa de conceitos, seria o espírito. Precisamos urgentemente, apesar de já termos organizado em nossa mente a realidade de espírito, perispírito e matéria, ou corpo físico, como queiram, a gente precisa definir aí a função, vamos dizer, a característica de cada um deles. O espírito é o ser pensante, isso é uma grande novidade que a doutrina também traz. Quem pensa, quem sente, quem tem os impulsos, não está no corpo. A doutrina espírita vai nos dizer que esse ser que traz todas essas características de pensar e, obviamente, de agir, que vai dar o impulso da ação, ele nasce no espírito. Então, sendo já reflexo do ontem, ou preparando o nosso amanhã, independente do que seja, o elemento que precisa trazer as nossas atenções é o espírito que somos. Porque, porventura, surja em nós uma ação desequilibrada, essa ação é fruto do espírito que pensa, do espírito que traz o impulso, do espírito que tem o desejo. O perispírito vai ser esse laço onde nós podemos dividi-lo, se é que eu posso dizer assim, mas em duas partes. Uma parte mais quintessenciada, voltada para o espírito, e uma segunda parte mais material, no caso ele classifica como sendo semimaterial, voltada para o corpo físico. Então teremos uma realidade dupla, vamos dizer assim, uma dupla face, um lado voltado para o espírito, sendo mais quintessência, do outro lado, esse perispírito voltado para a matéria. E, por fim, a matéria, que vai ser a concretização, a materialização dessa projeção do espírito. Então, vejamos que, apesar de
pensarmos nesses possíveis danos que venham a causar nesse corpo futuramente, a gente vai entender que essa ação danosa, ela parte do espírito pensante, que é ele que atua. Então, ele reflete através do perispírito o seu desejo e através do sistema nervoso o nosso organismo responde, atuando, executando aquilo que foi pensado pelo espírito. No caminho de volta, teremos essa mesma realidade. O corpo, por sua vez, na sua estrutura física, fisiológica, ela vai receber esse impacto que passará através do perispírito e irá marcar o nosso ser eterno. E aí entra a questão das nossas ações. Ações estas que frequentemente estão relacionadas ao livre-arbítrio, o que levanta aí, diante de um mundo repleto de portas abertas, de convites dos mais diversos, às vezes a sensação de que não há uma forma coerente de se viver. E aí nós gostaríamos de lembrar o próprio Livro dos Espíritos, iniciando a sua terceira parte, uma questão no qual Allan Kardec faz uma pergunta e a resposta ela deve ser bastante direcionadora para nós, quando ele diz que se deve entender por lei natural. Kardec pergunta aos espíritos, que se deve entender por lei natural. E os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos a forma enfática com que os espíritos respondem, dizendo que essa lei é a única verdadeira para a felicidade do homem, e indica-lhe o que deve e o que não deve fazer. Então, partindo desse princípio, perceberemos que há, de alguma forma, um código que nós devemos seguir para essa vivência de uma maneira mais equilibrada e feliz, que é exatamente a lei divina. Iremos, nós espíritas, considerarmos o Evangelho como sendo essa bússola que nos norteia, o que deveria nos nortear nessa estrada evolutiva. O que nem sempre representa a verdade. É tão real isso que nós aqui nos encontramos nesse processo de reencarnação na estrada evolutiva, precisando, né, ainda passar por provas e expiações que vão, de alguma maneira, nos impulsionar a ajustar essas questões que estão pendentes em nosso espírito. Na lei, então, segundo a tese espírita, no momento em que nós nos preparamos, eu preciso de um ponto de partida, né? E para que a gente chegue nesse processo do dano, né, ao possível dano no perispírito, eu elegi o processo da reencarnação como sendo o nosso ponto de partida. Porque, na verdade, ele é cíclico. Essa avaliação era tanto parte do momento do encarnado, como do processo da erraticidade para a matéria. Então, vejamos. Quando nós partimos do mundo espiritual, segundo a literatura, em especial, gosto muito do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e eu aqui chamo a atenção para uma obra chamada Temas da Vida e da Morte. Ele vai nos falar que esse processo da reencarnação ele é muito peculiar, porque o espírito reencarnante ele passa por um treinamento diante das suas necessidades que ele já está ali no mundo espiritual trazendo. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que muitos de nós entramos num processo de uma dor consciencial muito forte pelos equívocos que cometemos enquanto estávamos na encarnação anterior ou nas encarnações anteriores. E esse processo de estar na erraticidade agora faz com que a consciência, que é onde se encontra a lei de Deus, nos aponte, vamos dizer assim, e nós sentimos remorsos, culpa e, diante do sofrimento que temos na espiritualidade, solicitamos à divindade retornar à matéria para, de alguma maneira, dar vazão ou conseguir resgatar e encontrar a paz que tanto desejamos. Então, o espírito Manuel Filomeno diz que a maioria de nós passa por um treinamento na espiritualidade, ele deixa isso muito claro, onde os mentores, né, nos auxiliam nesse treinamento, somos aprovados, e nesse processo da aprovação, juntamos-nos com aqueles que serão os nossos futuros tutores. Nesse processo, já tão bem apresentado na literatura, nós iremos agora dar o passo, uma vez tendo o aceite deles, para essa reencarnação. E aí vem uma curiosidade, né, que a ciência, inclusive, há pouco veio comprovar. No meu período de faculdade,
nós aprendíamos que na hora em que havia o encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, aquele que primeiro chegava no óvulo, na verdade seria o ovócito, o termo correto, mas vamos considerar como óvulo, ele teria a maior probabilidade de fecundar aquele óvulo. E até pouco nós vimos um artigo que dizia que não necessariamente essa é a realidade, que o óvulo, na verdade, escolhe, é ele que elege o espermatozoide que irá fecundá-lo. E aí, brincadeiras à parte, eu digo que a mulher manda até nisso, né? Então é ela que comanda de fato. É fantástico esse processo. Gostou, né? É, e é interessante porque o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz que o espírito reencarnante, ele imanta o óvulo e imanta o espermatozoide, que apresenta a carga genética que lhe dará o corpo e, obviamente, todas as suas características, desde o psiquismo ao organismo físico, ajustado para que ele cumpra o seu papel naquela reencarnação. Então, ele imanta o óvulo e agora, dentro daquele número imenso de espermatozoides, ele vai eleger, por imantação, o espermatozoide que traz o código genético. E aí sim, levando-o até o óvulo, faz com que o óvulo absorva exatamente aquele espermatozoide, dando início a esse processo. E a partir daí, nós teremos vamos dizer, a materialização do nome, ou a concretização e entendimento desse nome, que muitos chamam no campo da ciência de modelo organizador biológico. E eu repito mais uma vez, que eu me lembro nas carteiras da faculdade, quando a professora de genética falava da divisão celular, né? E em determinado momento ela dizia, né, que vinha lá a mórula, blástula, gástrula, que seria a multiplicação da célula desse ovo, e em determinado momento parte parava e a outra parte começava a multiplicar, de maneira que de uma única célula, nós podemos dizer assim, iria vir essa variedade de situações onde da mesma célula nasce aquela que forma o cabelo, aquela outra que forma a unha, e outro um sistema nervoso que é um sistema altamente específico. Vejamos que era necessário e é necessário que haja um elemento que coordene essa multiplicação e esse direcionamento dessas células. E é aí onde nós perceberemos que em muitas situações vai abrir a, a, a nossa atenção para situações que surgem das inúmeras patologias, síndromes, dificuldades que encontraremos nesse universo que a gente vive no nosso planeta, e pessoas que trazem, às vezes, doenças, malformações e tantas outras situações em todos os nossos sistemas. E a pergunta é, onde está aí o problema? E aí nós encontraremos essa inter-relação que estamos tentando dar um pontapé de partida, que nós escolhemos a reencarnação, repito, né, do momento da erraticidade para a matéria. Este espírito reencarnante, ele traz um passado, e este passado foi marcado por ações diversas que não poucas vezes desrespeitaram essas leis naturais, que são as leis divinas. E no momento em que houve a ação, essa ação ela caminhou no sentido de matéria, passando pelo perispírito, chegando ao espírito. Então, nós podemos falar, vou pedir licença para usar emprestado o termo de Bezerra de Menezes no livro Sexo e Obsessão, quando ele vai falar do termo matriz. Então, teremos manchas, teremos matrizes que irão impregnar esse perispírito e indiscutivelmente atingirá o espírito como ser pensante. Porque, repito, é ele que sente, é ele que pensa, é ele que deseja. Então, esse perispírito agora trará essa mancha, fruto de uma ação pretérita nos mais diversos campos de nossa vida, a começar pelo campo número 1, que é o elemento que motiva qualquer ação, que é no campo do pensamento, que é o espírito que pensa. Então, a partir daí, esse espírito ele precisará, para entrar num processo de equilíbrio, colocar essa mancha, essa matriz para fora, expurgar. Então, no momento em que ele está passando por esse direcionamento das células, perceberemos
que ele irá impregnar em determinadas áreas do seu novo corpo essas matrizes, que poderão ser aquelas já com condições expiatórias e outras com possíveis condições provacionais. As expiatórias serão situações que nós não conseguiremos, vamos dizer assim, fugir na atual encarnação. Já traremos marcas que não terão, nós não teremos como, vamos dizer assim, tornar mais leve ou deixarmos de ter aquela situação, porque já foi um erro que se repetiu mais de uma, duas, três vezes, segundo Joana de Ângeles, no livro Plenitude. Há outras situações que chegarão como provas, que ficarão guardadas em nosso código genético, podendo ou não vir a ter um gatilho que venha a se apresentar materializando-se em forma de doença. Muitas vezes, esse gatilho, essa situação, é utilizada pelos nossos mentores, segundo a obra do Manuel Filomeno, Temas da Vida e da Morte, como um chamado de atenção, um puxão de orelha, para que possamos voltar a cumprir com o nosso compromisso prévio assumido na erradicidade. E assim chegamos à nossa atual existência, trazendo as marcas desse passado, que irão se expressar não só no corpo físico, mas, repito, também no nosso psiquismo e nas futuras possibilidades de doença. Não obstante, na medida em que nós estamos transitando na vida, é bem verdade que nós vivemos um processo de intersecção. Temos um grupo A, um grupo B e essa zona da intersecção. O que significa dizer que nós estamos vivendo o nosso passado e, ao mesmo tempo, projetando um rascunho do que será o futuro. E esse é um ponto fundamental para cada um de nós nessa atual existência, porque as dores, as marcas, as deficiências que nós trazemos é o elemento pelo qual estamos limpando, vamos dizer assim, o nosso perispírito, logo educando o nosso espírito nos nossos futuros cometimentos. Não obstante, com a utilização do livre-arbítrio, nós poderemos estar angariando novos débitos e novas marcas para esse futuro. E aí, quando olhamos para uma sociedade, de alguma maneira, que nos convida a toda hora, a todo instante, a darmos vazão aos nossos desejos, como se não tivéssemos nenhuma pauta, nenhuma bússola ou nenhum mapa, mas simplesmente aquele desejo de materializar, achando que a sensação irá preencher o nosso vazio ou o nosso desejo de felicidade, que todos nós temos em qualquer lugar do planeta, muitas vezes nós iremos agir de forma equivocada. Daí a diferença do cristão espírita, compreendendo esta relação de que tudo aquilo que ele faz negativamente no campo, começando do pensamento e materializando-se através das ações, e essas fugindo à lei natural, que já se expressam em nosso corpo naturalmente, nós iremos arcar com as consequências. Gosto muito e lembro de um texto do capítulo 5º do Evangelho, de Delfina de Girardin, chamada Desgraça Real. E ela coloca com bastante propriedade, ela faz uma colocação muito importante para nós, que ela diz que o verdadeiro espírita, né, o cristão verdadeiro, ele não age pensando no ato, ele age pensando na consequência do ato. E essa é uma diferença fundamental para nós espíritas. Porque, às vezes, olhar para o ato em si, aquilo que eu tenho vontade e desejo no momento, talvez seja algo bastante positivo, em especial quando nós podemos materializar esse desejo. Mas a pergunta que ela deixa para nós é a seguinte: se esse ato tiver como consequências algo que nos marque esse espírito, contrário à lei divina, será que vale a pena a vivência daquele prazer momentâneo, arcando com todas as consequências depois? Então, diz ela que o espírita consciente, né, o cristão verdadeiro, é aquele que sabe renunciar aos seus desejos em detrimento das consequências que ele consegue perceber. E a partir daí nós temos situações diversas. E agora fica fácil sairmos da posição daquele, me permitam, do rotulado religioso que não faz porque a religião não permite,
para entrarmos num processo de uma ação consciente, de não fazer, porque como a gente se auto-ama, nós não queremos nos prejudicar num futuro sabendo que teremos essa consequência. Então, o grande desafio, na verdade, é nós superarmos esses nossos atavismos, porque a reencarnação, não poucas vezes, utiliza o corpo como freio, mas o espírito que pensa, e eu gostaria muito de frisar, eu tenho frisado muito isso, é o espírito que tem um desejo, então ele vem de uma reencarnação, muitas vezes, já trazendo um velho hábito, e o corpo então se torna um freio para muitas situações. Então, a dor, por exemplo, ela é uma ferramenta última do amor para que a gente não se complique mais ainda. Então, imaginemos um indivíduo que ele desenvolve uma cirrose, por exemplo. Muitas vezes essa cirrose, ela já é a consequência, mas muito mais como um elemento que faz com que o indivíduo não avance para continuar se equivocando. É um freio, então ela não é uma dor punitiva, ela é uma dor que auxilia o indivíduo nesse processo da evolução. Então, o nosso desafio, de fato, vai ser esse. E aí eu gostaria de pedir licença, porque com muito carinho eu lembrei de um caso que eu acredito que todos os espíritas aqui presentes, que eu acredito que todos são, mas mesmo que não são, mas que foram ao cinema ou tiveram a oportunidade já de ouvir falar nessa obra, eu acredito que muita gente conhece, de Chico Xavier, de um espírito, né, bastante famoso, vamos dizer assim, que é o espírito André Luiz, numa obra clássica dele chamada Nosso Lar, para a gente ver como é interessante as nossas ações do cotidiano, que aparentemente aos nossos olhos não geram dano ao espírito através do perispírito, obviamente advindo do corpo, e que na verdade, nós podemos chegar ao ponto de sermos tratados como os famosos suicidas inconscientes, quanto aconteceu com André Luiz. Então vejamos o que ele traz, eu peço licença aqui. Então André vem aqui no momento em que ele conversa com Lísias, diz assim, o organismo espiritual, ou seja, né, o ser espiritual, apresenta em si a história completa das ações praticadas no mundo. Então, tudo que nós fazemos no mundo vai ter um registro, vamos dizer assim, o DNA espiritual de todas as nossas ações, e que eu gostaria de frisar que essas ações iniciam pelo pensamento. Então, o ser pensante, que é o espírito, ele pensa, o perispírito transmite e, obviamente, o corpo age. E essa ação vai gerar agora a consequência sobre o corpo, atingindo esse espírito através do perispírito. Então, a nossa história inteira estará gravada nesse perispírito. Isso que ele diz aqui, a história completa das ações praticadas no mundo. Então, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo, André Luiz relatando esse exame, essa anamnese que ele iria passar com o médico, e aí ele começa a trazer para a gente alguns pontos que nós podemos usar como uma reflexão da nossa vida. Vejamos a zona intestinal. A oclusão derivava de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Seu modo especial de conviver, vejamos, modo especial de conviver. Muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos, a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então vejamos que até o fato de ser muitas vezes ofender alguém, mesmo de maneira irrefletida, gerava sobre ele uma piora no seu quadro dos problemas que ele já trazia no campo orgânico. Então, são situações que nem sempre estamos atentos, eu acredito, e é um conceito básico fundamental, né, o perispírito. E assim ele continua. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Seu fígado foi maltratado pela sua própria ação. Os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo às dádivas sagradas. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas,
aparentemente sem importância. Ou seja, bebidas alcoólicas aparentemente sem importância, eu acredito que muitos de nós já ouviu falar na famosa "você bebe?" Não, só socialmente. O problema é que o só socialmente às vezes se repete quase todo final de semana, ou muitas vezes com os amigos. E aí ele coloca essa frase de uma maneira tão simples, né? Aparentemente sem importância, né? Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais, como vê, o suicídio é incontestável. Então percebemos que nesse mar de novos conceitos que o Espiritismo trouxe, as nossas ações elas refletem diretamente na nossa vida espiritual. Nesse retorno, quando nós voltarmos à pátria verdadeira, essas marcas que nós traremos. E aí, mais uma vez, ele vai falar: sabe o homem previdente que gastou os olhos. Vejamos como as pessoas voltam para o lado de lá, diante dessas ações. Sabe o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Então, agora a gente está falando do movimento contrário, né? Em relação, ele falou da bebida, do abuso dos excessos da alimentação, mas agora vai falar de práticas, de situações de cotidiano. Então, aqueles que gastou os olhos do mal aqui comparece de órbitas vazias. Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então vejamos quantas situações, né, apresenta-se. E aqui uma frase, né, que eu gostaria de frisar, mostrando essa relação de que o problema não nasce no ato, o problema nasce no espírito que pensa. Vejamos o que ele diz, André Luiz, de maneira muito peculiar: a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Então vejamos que ele, ao retornar à pátria espiritual, ele traz todas essas marcas, passa por um processo de tratamento, não obstante, ele deixa de maneira muito clara para a gente que a causa desses males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes dessa perversão, né, da saúde divina. Então vejamos que as nossas ações, ela de fato agora passam a ter uma responsabilidade e um colorido diferente. E aí eu volto a falar, né, da diferença que deve existir entre a atitude de um indivíduo que agora, à luz da doutrina consoladora, da fé raciocinada, ela se apresenta daquele que não conhece. Porque, indiscutivelmente, a quem mais é dado, mais as exigências, mais será cobrado de cada um de nós, não pelos mentores, não pelos espíritos superiores, não pelos outros, mas será cobrado diretamente da nossa própria consciência, que nós já sabíamos. E a pergunta que nós iremos nos fazer inúmeras vezes, se nós sabíamos e por que é que insistimos tanto em fazer? É indiscutível que na nossa situação ainda de aprendizes, os arrastamentos são muitos. Mas Allan Kardec, de maneira muito feliz, é uma frase que todos nós conhecemos, mas que vale lembrar para que a gente não caia no complexo da culpa. Né? Quando ele coloca que o espírito é verdadeiro, é aquele que luta contra as suas más inclinações, e não só isso. É quando ele vai nos categorizar em alguns níveis. Primeiro, na história do pensamento, que ele diz que muitas vezes a gente pensa, se compraz do pensamento e executa. A segunda etapa, a gente pensa e já começa a combater aquele tipo de pensamento, porque vamos lembrar que a ação começa no ser pensante. E o terceiro grupo, que é aquele que já nem pensa mais no mal, né? Que já atingiu esse patamar e, de fato, superar todas as nossas más inclinações ou essas tendências que a gente traz. Então, chegamos a uma conclusão de que o mundo hoje, de fato, prepara, né, muitas pessoas para um futuro complexo, na medida em que não entram em contato com essa realidade do espírito, dando vazão aos seus desejos inferiores ou ao excesso de vaidade, muitas vezes, que há de marcar esse corpo físico.
e na hora em que se marca ou se mutila, como queira, essas ações irão refletir nesse corpo espiritual, para amanhã ter a necessidade da reencarnação, expurgando, colocando para fora esse desequilíbrio que foi adquirido de uma forma que poderia ter sido evitada. Então, o nosso desafio agora é de fato superar o passado nas nossas tendências. Eu brinco muito, eu não sei se tem alguém aqui que foi do Recife, de Recife, mas nós temos eu estudei num colégio distante da minha casa e existia uma linha de ônibus que passava aqui, e normalmente eu brinco muito porque era uma linha que vinha numa velocidade muito grande, e a gente dava a mão na época e o ônibus vinha com muita velocidade e parava muito próximo, então ele fazia uma freada brusca. E na época se entrava por trás, então nós entrávamos por trás, e agora dentro do ônibus ele continuava correndo muito, e quando chegava numa outra parada, alguém solicitava, ele corria um pouco mais e fazia uma freada brusca. A questão é que o ônibus já estava lotado, e na hora em que ele freava de maneira brusca, ia todo mundo para frente. Na verdade, ele fazia isso como técnica, porque todo mundo ia para frente e abria a vaga atrás para as pessoas subirem, né? E aí eu brinco muito nisso porque o nome disso é inércia, que é uma questão da física, que é uma tendência da gente continuar no movimento que a gente estava. Então a reencarnação causa, vamos dizer assim, no espírito, essa inércia, esse movimento de inércia, de querer repetir, replicar aquilo que a gente já tem de negativo. E a nossa prova, de fato, é essa, porque nos preparamos na espiritualidade para virmos nessa existência, fomos aprovados no treinamento para superarmos essa inércia, esse freio brusco que a reencarnação nos traz. Porque se porventura venhamos a novamente nos equivocarmos, fugindo dessa lei divina, as marcas no perispírito acontecerão. Daí porque agora, né, além de outras razões, iremos entender de maneira clara porque o espírita se coloca tão contrariamente a algumas ações como a eutanásia, o aborto, o uso de entorpecentes, de alcoólicos, de determinadas atitudes para com o próprio corpo, né, que nada mais são do que uma expressão da nossa vaidade, do nosso orgulho, ao ponto de gerar em nós esses danos que vai chegar à conta mais adiante em nossa existência. Então, é a atitude de uma vivência consciente, né, superando esses nossos atavismos, esse freio brusco, para que a gente possa atingir de fato o equilíbrio. A saúde ou a doença será sempre relacionada a essa situação. Os espíritos dizem, e eu gostaria de frisar isso, que até os efeitos colaterais vindo das substâncias que nós utilizamos para a manutenção da saúde, esses efeitos colaterais apresentando-se ou não, é fruto das nossas necessidades reencarnatórias por conta dessas marcas que temos no perispírito. Então, tem pessoas que tomam medicação e têm um efeito excelente e não apresentam nenhum efeito colateral. Há outros que fazem uso da medicação e não têm efeito do objetivo da medicação. Há outros, por sua vez, que tomam, têm efeito e apresentam efeito colateral. Até isso é fruto dessas marcas do pretérito, que agora nos exige a corrigenda. Então, que possamos jamais, a gente jamais esqueça desse conceito do perispírito, para que não venhamos a cair em determinadas armadilhas, né? Porque nós não conseguimos negociar com a lei divina, de tal forma que o futuro será sempre resultado das nossas escolhas e ações do presente. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. E fico à disposição caso haja alguma pergunta. Muito obrigado, Alisson, pela excelente palestra, muito esclarecedora. Quem quiser fazer pergunta, pode pôr aqui no chat, ou se quiserem levantar a mão também, fiquem à vontade de levantar, que a gente faz aqui de uma forma ordenada. Chegou uma pergunta aqui, querendo saber se necessariamente doenças que se expressam em órgãos têm a ver com causas específicas no passado. Sim, normalmente. Eu aconselho a leitura de um livro chamado Trilhas da Libertação. Os 2 primeiros capítulos ele vai dar uma aula
muito interessante de medicina holística, nos mostrando que esse modelo organizador biológico, o nosso perispírito, ele não só tem o corpo em si, mas os órgãos que compõem o corpo físico estão desenhados no perispírito. É ele que organiza. Então, as doenças que a gente vai apresentar nos órgãos são fruto dessas marcas que nós adquirimos ontem. Então, de fato, assim acontece. Na sua maioria das vezes, exceto aqueles que vêm como voluntários da dor, mas na nossa condição de mundos de provas e expiações, as doenças que atingem os nossos órgãos são frutos desse passado, né? Ou de uma ação presente que nós já começamos a resgatar na atual existência. Uma outra pergunta que chegou, quer saber se então, se essa pessoa entendeu direito, se isso é uma via de duas mãos, se doenças passadas do perispírito se manifestam hoje em dia em nossos corpos e se atuações de hoje em dia podem ser levadas para o perispírito para um futuro. Sim, exatamente isso. A questão é, como a gente havia dito, há um ponto de partida, onde a gente escolher esse ponto de partida, essa lei vai estar presente. Então, nós partimos da erraticidade. Mas no momento em que o indivíduo está na erraticidade, ele já veio de uma encarnação anterior, trazendo as suas marcas. Então, ele entra na espiritualidade, e eu gostaria até de chamar a atenção para um detalhe. Eu não sei, mas às vezes as pessoas perguntam ou têm a oportunidade de ouvir, né, de receber uma carta consoladora que fala do parente que está lá, e muitas vezes ele diz: olha, eu estou em tratamento. E aí a gente acha tão estranho aquilo ali, diz: rapaz, como pode o tratamento? Todas as drogas e toda a doença que a gente tem marca esse perispírito. Então vamos lá, indivíduos que têm problema psiquiátrico, ele não entra num processo de sanidade imediatamente. Essa doença persistiu tanto durante os anos na Terra que essa doença marcou esse perispírito. Então ele vai passar por um período de adaptação, de tratamento, tanto quanto André Luiz está aqui. Ele passa por um período de tratamento. E esse período de tratamento será maior ou menor de acordo, aí sim, com esse grau evolutivo do espírito. Quanto mais o materializado, quanto mais preso às coisas da Terra, mais difícil e demorado é esse processo de melhora, porque o perispírito estará ali, né, com uma lembrança muito forte da Terra. Quanto mais, vamos dizer assim, evoluído, né, mais desprendido, eu acho que a palavra é até melhor para todos nós, mais desprendido dessas questões da matéria, mais rápido ele readquire a saúde no mundo espiritual. Então existe sim uma via de mão dupla. A gente volta trazendo essas marcas, necessitando expurgar, colocar para fora essas manchas, bem como na medida em que a gente age, a gente pode estar marcando o perispírito para novas situações no futuro. Maravilha. Uma outra pergunta: se fizermos algo que machucou o nosso perispírito nessa vida, podemos curar ainda nessa vida ou vai para a próxima vida? Vai depender do tipo de situação. Nesse livro, Trilhas da Libertação, o Espírito deixa algo para nós refletirmos. Às vezes nós passamos uma boa parte da existência marcando negativamente o perispírito. E aí, quando chega o nosso processo de despertar, já não temos tempo mais de ter esse reequilíbrio 100%. Eu gostaria de dar um exemplo aqui muito próximo a nós. Próximo que eu digo assim, da história cristã, né? Nós temos a figura de Maria de Magdala, né? Ela passa uma vida numa situação com atitudes, principalmente no campo do sexo, que é uma energia, né, que deveria ser levada de outra forma. Ela, o finalzinho da vida que ela vai conhecer o Cristo, ela depois vai trabalhar, assim, vai ajudar os leprosos. Então ela adquire a lepra, né? Então, naquele processo de lepra, ela tem a expiação, né? Ela consegue reequilibrar, mas veja que chegou praticamente no 0 a 0. Então, ela volta agora para uma vida de dedicação, né? Que muitos apresentam a reencarnação de Madre Teresa de Calcutá, onde vai ter uma vida religiosa em contrário do que acontecia, né? E totalmente dedicada aos doentes. Então, é importante que a gente foque a nossa atenção no espírito, porque quem tem o problema, a doença, eu estou dizendo a doença, assim, o elemento motivacional ele está no espírito, ele não está na matéria. Vamos lá, o sexo desenfreado, desregrado, não está no corpo, está no espírito. O ódio, o desejo de vingança, não está no corpo, está no espírito.
um vício que a gente tem não está no corpo, está no espírito. Quando a gente ouve de espíritos obsessores, que na verdade são parceiros, todos nós já lemos aqui a literatura de André Luiz, que quando se está num bar, por exemplo, os espíritos vão lá e se aproximam de quem está bebendo para usufruir daquilo ali. O vício está onde? No espírito. Então isso acontece em todos os campos da gente. Quando a gente foca muito na questão do corpo, a gente esquece que essa ação ela é motivada pelo ser pensante, o ser que deseja, o ser que precisa reeducar-se. E quem precisa se reeducar é o espírito. Por isso que a gente ganha a farda, né? O corpo é a farda, mas o desejo, o pensamento que precisa ser reeducado está no ser eterno. É muito interessante isso, né? Porque normalmente a gente fica prestando atenção nas nossas ações agora, né? Olha, eu estou agindo, eu estou preso a isso, eu ainda estou viciado nisso, eu ainda tenho tal situação. Só que tudo isso, essa materialização, ela não nasce no corpo, ela está lá atrás, ela está nos bastidores, né? Está no espírito. Por isso a evangelho é chamada evangelioterapia, né? A gente estuda, a gente busca vivenciar, porque nesse momento a renúncia, quando o Cristo vai falar, né, de renunciar a si mesmo, é o espírito que precisa. Né? Tem gente que se preocupa muito com tratamento de cura. Eu brinco muito dizendo que, de uma forma ou de outra, vai morrer mesmo saudável, mas desencarna. Não é? Mas é o espírito que precisa. Tá certo. Ah, e eu acredito que a última pergunta aqui, a Maria Helena Biazus pergunta se o pensamento mal sem expressão física também afeta o perispírito. Indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Repito, nessa obra eu vou, apesar de não ter citado, eu separei, mas é porque era tanto texto, eu acho que ia ficar muito chato. Mas nesse livro, Trilhas da Libertação, ele vai falar exatamente desses pensamentos. Não esqueçamos do exemplo que o próprio André Luiz fala, né? A maneira de tratar, às vezes, o pensamento, porque o pensamento é energia viva. E aí a gente poderia até entrar me permita uma analogia para a gente encerrar, né? Já que é a última pergunta. Nós saímos da mão do Criador simples e ignorantes. Então, o nosso espírito, esse ser, né, eterno, ele vibra numa frequência. Se ele saiu da mão do Criador, ele vibra numa frequência divina, vamos dizer assim. Na medida em que a gente entra nesse corpo, né, a gente passa pelas experiências e a gente faz as nossas escolhas do livre-arbítrio, eu gero uma frequência diferente de ação. Então, eu queria que a gente pensasse numa corda. Quem já pulou corda aqui vai entender bem o que eu vou explicar. Muitas vezes a gente está com um coleguinha do outro lado na corda e a gente começa a fazer uma onda, né? A gente começa a fazer uma onda. Esse movimento de onda, se a gente se mantém numa constante, ele vai apresentar vamos dizer assim, uma frequência que é conhecida, né? Vai que a gente do outro lado, o colega, começa a fazer uma frequência com muito mais agitação. Então a gente vai ter, de um lado, nós estamos fazendo ali repetido naquele tempo, naquele compasso, e o outro, na outra ponta, começa a fazer uma ação que está muito mais rápida, vamos dizer assim. Quem já fez essa experiência sabe que em algum momento a gente vai entrar num equilíbrio. Nem vai ser a onda inicial de um lado, nem será a onda inicial do outro. Nós chegaremos a um meio termo. Então, nessa analogia, eu gostaria que a gente pensasse na célula como um todo. Na hora em que a gente tiver essa ação da mente, as nossas ações estiverem compatíveis com a lei divina, a nossa frequência e as células estarão saudáveis. Na medida em que a gente começa a pensar, e aí eu vou falar do pensar porque foi a pergunta que me fizeram. Quando a gente começa a pensar na raiva, quando a gente começa a ter um pensamento mal, seja ele qual for, e eu gostaria de que fosse entendido mal no conceito dos espíritos, que mal é tudo aquilo que foge à lei divina, é o que eles colocam. Então, quando a gente tem um pensamento mal, é exatamente essa frequência que vai vir numa velocidade muito alta. Então, a gente tem um padrão divino e a gente agora vibra numa frequência diferente do padrão divino. Essa célula, recebendo essas ondas frequentes negativas, ela foge ao seu padrão. E no que ela foge ao padrão, ela simplesmente se multiplica ou o sistema imune ele se modifica para pior. Se for muitas vezes a célula, o que é um câncer? Nada mais, nada menos do que uma célula que se diferenciou das demais.
e passa por um processo de multiplicação. E o organismo não conseguiu debelar essa célula. Isso é o câncer, a neoplasia. Então, essa vibração deletéria, ela faz com que a gente fuja da faixa divina. E aí a gente vai entrar num processo de doença cedo ou tarde. O sistema imunológico cai e a doença se apresenta. Por isso que o tratamento, ele tem que passar pelo ser eterno, por esse ser pensante, dessa mudança de pensamento. Porque a medicação que a gente toma busca reequilibrar essa célula, mas ela não consegue fazer isso o tempo inteiro. Se eu continuar mantendo o meu padrão de pensamento, o meu padrão vibratório, porque eu estou fugindo ao padrão divino que nós somos feitos. E aí a gente sucumbe tanto o sistema imunológico como a condição orgânica, por tabela. Deu para entender? Eu espero que tenha dado. Sim, sim, acho que sim. Alisson, se der, chegou uma última perguntinha aqui, se você puder fazer bem rapidinho. Sim, problema. É, a Tranquilo. pergunta é: há alteração perispiritual em casos de mudança de sexo? Sim, indiscutível. Eu faço um convite a quem quiser ler uma obra, na verdade, só um capítulo, do livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, capítulo 14, que tem como título Mudança de Sexo. Então, ela esclarece com bastante propriedade. Eu até separei. Eu imaginei que pudesse acontecer uma pergunta como essa. O texto é magnífico, ela explica baseado em tudo isso que a gente conversou. Mas ela tem uma frase assim: todo abuso ao corpo, e particularmente ao sexo, perpetrado conscientemente, gera dano equivalente, que permanecerá aguardando correspondente solução por aquele que se infligiu a desordem, passando a sofrê-la. Ela explica com bastante propriedade dois tipos de mudança de sexo aqui. Uma deles, inclusive, passa desapercebido para muita gente. A primeira delas, que ela chama a atenção, são pais que querem hoje ah, geneticamente escolher seus filhos. Ela diz que isso é um fator perturbador profundo, porque existe um planejamento reencarnatório. Quem comenta é ela nesse texto, tá, gente? Então, o espírito vem, todos nós aqui temos um planejamento, nós não estamos no corpo errado, nós não estamos na família errada, porque senão Deus deixou de ser soberanamente justo e bom. Ele não erra. Então, na medida em que a gente está ali planejado, né, veio todo o planejamento, aquele corpo é o corpo ajustado para o que eu necessito, não é o que eu mereço, é o que eu necessito para avançar, a paz que querem manipular esse material. E ela diz que muitas vezes vai haver o desencontro de um espírito que veio, ou ele viria na polaridade masculina, e os pais, por exemplo, por sua vez, querem manipular geneticamente para uma menina. E isso vai gerar uma conturbação, um problema grave. Isso aqui é o que ela coloca no texto. Então, esse é o primeiro tipo de mudança de sexo que ela diz que não deve ser feito por conta das consequências severas que vão haver para esse grupo que vai estar junto. E a segunda delas são exatamente aquelas pessoas que acreditam que estão no corpo errado e acabam, né, suplantando, vamos dizer assim, esse planejamento divino e se mutilam. Então, essa mutilação gera mutilação no perispírito e as consequências para o futuro. Inclusive, né, os estudos sérios mostram isso, né, que mesmo às vezes nesse processo da mudança, mais uma vez, quem passa pelo problema não é o corpo físico, é o espírito, né? Então, mudar o exterior não vai resolver, não soluciona a problemática. Mas fica aí a indicação do texto, tá? É um texto muito bom, o livro Dias Gloriosos, capítulo 14, Mudança de Sexo, é o título desse capítulo. Muitíssimo obrigado, Alisson, por não apenas a palestra, mas tantas perguntas e respostas excelentemente pontuadas. Lembrando a todos aqui que na próxima semana nós teremos Janane Mendonça, que vai voltar aqui na nossa sala virtual para dar a palestra para a gente. A Alisson, em nome da Akemi, que não pôde estar aqui hoje devido à viagem, o nosso muitíssimo obrigado pelo Blossom e por todos aqui presentes, pela sua palavra, pelo seu tempo, ainda mais aí no Brasil, que já está um pouquinho mais tarde. Ah,
Se a gente pudesse, então, pedir para você fazer quaisquer considerações finais e a nossa prece de encerramento, nós seríamos muito gratos. Faço sim. Gostaria de agradecer a quem transmita a ela minha gratidão por essa oportunidade de reencontrar todos vocês, da gente ter esse momento, né, de refletir, de fato, né, sobre princípios tão importantes da doutrina, que às vezes, eu repito, a gente avança tanto, né? Então, se eu tenho alguma consideração a fazer, é só essa, que a gente não esqueça jamais da base, por mais que tenhamos teses enriquecedoras em todos os campos, absolutamente na doutrina espírita, nada foge a esses princípios que são fundamentais para que a gente tenha escolhas mais felizes na encarnação atual. Então, vamos adiante, né? Buscando entender e vivenciar. Então, façamos a nossa prece. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos, podendo, Senhor, relembrar esses conceitos trazidos pelo Consolador, que nos falam diretamente à razão, mas que buscam, Senhor, tocar em nossos corações, para que possamos ter forças para superar este passado que muitas vezes se faz presente em situações dolorosas, que elevamos o pensamento buscando entender, mas que esta doutrina agora nos mostra que não somos vítimas da vida, mas, acima de tudo, agentes modificadores da nossa realidade. Dá-nos força, Senhor. Permita que os teus prepostos estejam conosco, nos auxiliando, nos inspirando, para que desta vez possamos acertar e ter a força necessária de superar essas más tendências que ainda trazemos. Temos em nossas mãos essa bússola, esse roteiro seguro, Senhor. Nos auxilia. Abençoa a todos que agora se encontram conectados, as famílias aí representadas, e que se sintam fortalecidos para dar continuidade a essa caminhada. Se conosco, ajuda-nos a estarmos contigo, hoje, por todo sempre. Assim seja. Assim seja.